Você consulta horóscopo? Tem uma pessoa que, acerca de horóscopo, postou o seguinte comentário: Boa tarde, Elias. Que a bênção de Jesus Cristo esteja com você e sua família. Elias, seria possível você falar um pouco sobre horóscopo, tarot, etc.? Eles realmente influenciam em nossas personalidades. Eu sou católica, claro, que a igreja não permite essas coisas. Bom, tudo que você imaginar existe. Agora, você precisa ver qual é o benefício e a necessidade que tem de tal coisa na sua vida. O horóscopo, a abertura do terceiro olho, a consulta ao vidente em cartas ou búzios. Por que que tudo que você pensar existe e tem função real? Porque o nosso Criador é infinito. E ele é infinito para todas as direções. E tudo que ele criou é infinito. E então querer mensurar as medidas do todo é o princípio da loucura. Mas quando você começa a consultar as outras pessoas acerca da sua própria vida, alguma coisa pode acontecer. O que seria o ideal? Que você desenvolvesse o seu próprio poder pessoal. O problema é que as pessoas não são educadas para desenvolver o seu eu interior. Imaginação, pensamento e falácia são poderes que o Criador deu para cada humano. Mas muitas vezes, na ganância e na falta de sabedoria, as pessoas acham que deveriam ter mais, ou por algum outro motivo também. Então elas começam a procurar ajuda em outras frequências. É claro que o tarot é uma frequência, o horóscopo é outra frequência, a religião X é uma frequência e ali vai. E cada frequência gera o seu magnetismo. Mas quando você começa a perguntar para pessoas espirituais ou para frequências espirituais, quando você começa a perguntar sobre a sua vida, algo muito sério já está acontecendo. E você, quando pensa que está recebendo ajuda daquela vertente à sua frente, você pode estar sendo sugada, saqueada. Porque o ser humano, ele vive sob uma espécie de rede Wi-Fi desprotegida. Como, por exemplo, no cosmos existem muitos tipos de pessoas, carnais, espirituais, espíritos, pessoas extraterrestres, pessoas, etc., porque a infinitude é a marca do nosso Criador. E o nosso Criador é infinito para todas as direções. Então existem muitos tipos de pessoas. E o humano não é lá tão privilegiado assim. Nós viemos aqui para a terceira dimensão, para o planeta Terra, passar um tempo aqui, por algum motivo, né, pela compreensão administrativa do Todo-Poderoso. Mas nós estamos interagindo com muitos tipos de pessoas simultaneamente. E feliz daquele que consegue ver as outras pessoas entre meio à sua atuação aqui no planeta Terra. E suponhamos um exemplo que eu vou dar. Quando uma pessoa vê um humano ajoelhado orando, ela pode se interessar por isso ali. Opa, aqui tem uma pessoa que está precisando de ajuda. Só porque de repente a intenção daquela pessoa ali não é de ajudar os humanos. De repente a intenção dela é a de saquear aquele humano ali de alguma forma, ou de fazer chacota com ele. Você deve lembrar, prezado internauta, daquela passagem onde Jesus Cristo chega num local e eles vêm contar para ele que em determinado rua ninguém mais quer passar porque tem uma pessoa possuída por muitos espíritos malignos.
e todo mundo tem pavor de passar naquela rua, inclusive o pessoal desiste de passar lá para não se defrontar com aquele homem lá. E eles já haviam, inclusive, acorrentado aquele homem, mas nada adiantava. E o homem ficava lá, possuído de muitos males, e se cortava com cacos de telha, inclusive. E Jesus Cristo foi lá e falou com este homem e perguntou: quem é que está aí? E o homem disse: somos uma legião, nós somos muito, o meu nome é Legião. Mas, por favor, Jesus, não nos mate. Antes, então, nos envie aos porcos. Da mesma forma, se uma pessoa está passando num local e vê um ser humano ajoelhado orando, pedindo ajuda, se essa pessoa fosse interceptada por Jesus Cristo ou por uma força divina, ela diria a mesma coisa: por favor, não me mate. Aquela pessoa que está ajoelhada pedindo ajuda em oração está orando para Jesus Cristo, mas a pessoa que está vendo ela está fazendo o mesmo, provavelmente. Então, para nós humanos, tem um recurso que é muito bem-vindo e válido e eficaz: é a busca pelo aumento do saber. Quando você procura aumentar o seu saber através de um livro, através de um vídeo, você ganha um magnetismo cósmico, porque você está em alinhamento cósmico. O cosmos é expansão, é crescimento constante. E você, quando busca aumentar o seu saber, já está ganhando proteção. Então, o ideal é buscarmos informação o tempo todo e não nos deixarmos na estagnação religiosa, por exemplo. Eu já vi muitos casos de pessoas que pegam a Bíblia e vão ler todo dia, etc. E elas entram ali num encantamento espiritual muito agradável, muito doce, mas ao final elas percebem que estavam sendo vítimas de uma armadilha espiritual. E elas pensavam que a luz de Deus estava sobre elas, abençoando e alegrando elas o tempo todo, mas não. Elas estavam sendo conduzidas para uma armadilha. Teve um homem que todo dia lia a Bíblia, um trecho, e ele se alegrava com aquilo. E as coisas estavam indo bem para ele. E ele foi reunindo dinheiro, economizando, e quando ele tinha bastante dinheiro, ele chamou uma mulher que ele gostava e que já havia morado com ele, uma mulher que tinha muitos filhos. Ele gostava daquela mulher, ele chamou ela lá, porque ele queria, né, novamente morar, que eles morassem juntos, porque ele estava muito feliz, as coisas estavam indo bem, ele tinha até bastante dinheiro guardado. E aquela mulher foi lá com os filhos dela e roubou todo o dinheiro daquele homem. E ele não leu mais a Bíblia. Então, por ser religioso, por buscar a Deus, por crer em Jesus ou servir Jesus, ninguém está isento da pesquisa pelo aumento do saber ali. Você pode estar protegido pela busca, pelo aumento da sua pesquisa ali, do seu saber. Agora, ler um livro histórico de cunho espiritual, que é a Bíblia, é uma coisa. E buscar aumentar o saber, ver o que o cientista falou disso, o que a ciência tradicional falou, o que ela está falando, o que o cientista de nome tal contrapôs ao ponto X, isso sim recebe o magnetismo verdadeiro, cósmico. Mas ler um livro religioso, porque a Bíblia ela é um livro religioso, cheio de intervenções humanas, inclusive. E da mesma forma como, por exemplo, você vê que uma pessoa está ali orando ajoelhada. Então, uma pessoa que está passando pode fazer intersecção na vida dela para iludi-la, por exemplo. Tomar ação, atuação na vida dela até um ponto. Mas depois pode fazer uma baita sacanagem com essa mesma pessoa ali. Mas ele está só controlando. O que eu chamo disso aí? Rede Wi-Fi desprotegida.
Quando você quer fazer uma transação bancária e você vai numa rede Wi-Fi qualquer, você corre o risco de ter a sua conta hackeada e o seu dinheiro perdido, roubado. Mas as pessoas de atuação espiritual também correm esse mesmo risco. O problema de consultar cartomantes e astrólogos e videntes é exatamente esse aí. É que você, a partir do momento que você se dirige a uma pessoa que atende, você já pode passar para a linguagem arquetípica, por exemplo. E a linguagem arquetípica dispensa o fonema, dispensa a linguagem convencional. Olha, me ajude, olha, me mostre a verdade, me fale sobre a minha vida. A linguagem arquetípica elimina tudo isso aí. Esse é outro grande problema. Significa muito dar um passo em direção a um vidente, a um pastor, a um padre, a um benzedor. Significa demais na vida de uma pessoa dar um enter ali para consultar um vidente online. Porque você está na linguagem arquetípica. E a linguagem arquetípica, como eu já falei, não compreende idioma alemão, nem português, nem nada. Ela entende gestos, sentimentos, intenções. E esse seu desejo de ser ajudado pode ser interpretado ali na comunicação arquetípica como pedido. E isso já dá, inclusive, aquela força que atua por trás do humano religioso, da vertente espiritual, isso já dá aquela força, o poder de vendagem sobre a psique do humano. Suponhamos que eu sou uma força invisível aqui que cuido de uma religião X. Eu sou o comandante aqui, mas eu sou invisível. Eu controlo os humanos através de uma religião aí na Terra, por exemplo. Então, quando as pessoas vêm para a minha religião, elas já me dão um direito. Então, uma chega, quer casa, carro, apartamento, como fala o professor Hélio Couto, mas suponhamos que eu não posso dar isso, porque tudo precisa seguir uma sequência e uma legislação cósmica. Mas eu também não quero perder as pessoas. Eu quero ficar com elas no meu montante. Ninguém está me vendo, mas eu vejo a todos. O que eu posso fazer? Qual é o meu direito fazer para aquela pessoa que está vindo em minha direção? Se a linguagem arquetípica estiver valendo, então eu posso passar uma venda na psique daquela pessoa. E ela não vai enxergar mais nada da realidade à volta dela. Vai enxergar somente aquilo que eu quiser que ela veja. Então eu, como comandante invisível, vou entrar no HD mental dela também, vou me aproveitar demais dessa oportunidade, vou marcar o que eu quiser lá. Porque a minha intenção é ter controle sobre os humanos. Os humanos pensam que eu quero bem para todos, mas não, eu quero todo-poderoso só para mim. Eu quero esse Deus que tudo criou só para mim, porque eu sou assim. Me perdoe por eu ser assim, mas eu sou assim. Então, esse é o problema de você estar depositando muita confiança nas vertentes espirituais, no tarô, na cartomancia tradicional, no búzio, etc, etc. Todos os tipos de pessoas que o Criador fez têm ego. E o ego adora comandar a vida dos outros, ter controle. E Jesus Cristo veio aqui na terceira dimensão dar essa aula para nós, de que o ego é podridão, é sujeira. O ego não deixa ninguém subir a escala da evolução divina proposta por Jesus Cristo. E aquele é o verdadeiro e bom e devido caminho que toda consciência deve tomar. E terá que tomar mais cedo ou mais tarde, pode levar 10 mil anos, 50 mil anos, 100 mil anos. Só tem aquele caminho proposto por Jesus, não tem outro. Outra coisa, o ser humano peca muito quando pensa que todas as pessoas têm a obrigação de serem boas. Isso não é verdade. O livre-arbítrio consiste em você querer ser bom ou não. E não é por permissão sua ou de uma autoridade qualquer que uma pessoa é má. É por permissão do Todo-Poderoso, porque só Ele sabe tudo.
Então, muitas vezes você vai lá consultar o horóscopo e você pensa que está controlando a sua vida com aquela ferramenta, mas na verdade você está passando o controle da sua vida para terceiros. Mas se você tivesse passando a sua vida para terceiros, que fossem de carne e osso como nós, o mal seria menor. Mas esses terceiros que eu me refiro são pessoas não visíveis, que realmente têm o controle das massas, das religiões, do isso, do aquilo, o benzimento. Todas as pessoas são bem intencionadas. O benzimento é uma coisa boa, mas infelizmente muitas pessoas se aproximam de locais de benzimento. E quando os humanos vão lá, elas ficam olhando aquilo e elas começam a fazer intersecção com a vida da pessoa ali. E a pessoa pensa que arrumou uma ferramenta para ser dona de si mesma, na verdade está se conduzindo ali para a escravidão. Isso pode levar 7, 8, 10 anos, não muito mais do que isso. Porque a pessoa que é controlada, ela vai tentar se suicidar. E as forças malignas não vão esperar muito mais do que ali 7, 8, 9 anos por ali. Então, essas forças aí não visíveis vão ali, utilizando de tudo isso, cartomancia, religião, etc., etc., para fazer o ser humano crer em algo. Mas eles vão puxar o tapete em determinado ponto. Se todo ser humano que já tentou suicídio viesse contar na internet, a internet ela ia cair sem parar. O problema é que o ego do humano não deixa ele falar a verdade. Porque o ser humano tem o ego é egoísta. Ele quer para ele não quer para todos. A pessoa que joga o seu ego no lixo, ela conta o que aconteceu com ela para que os outros não caiam naquilo que ela já caiu. Mas quem tem o ego dentro de si inteiro, ali jamais vai falar a verdade. Olha, eu fui lá num cartomante um dia e depois eu tentei me matar, porque nunca vai falar isso, porque o ego dela não deixa. E talvez por isso ela nunca vai encontrar a verdade também, porque ela não quer o bem para todos em primeiro lugar. Ela não tem humildade. Então, o horóscopo existe, os astros, os signos, etc. Mas tentar conduzir a vida através dessa ferramenta é algo muito arriscado, é algo muito perigoso. Porque você pode ter o seu tempo aqui na terceira dimensão no planeta Terra consumido por outras pessoas ali por se deixar levar por metodologias como cartomantes, videntes, etc, etc. Aí você tem que reencarnar. Um dia você vai entender, poxa vida, eu estou pensando que estou sendo ajudada, mas eu estou sendo roubada? É por isso que eu estou patinando aqui na terceira dimensão no planeta Terra há tanto tempo? Aí ela se conscientiza disso e para com isso. Aí quando ela desencarna, já vai para um plano melhor, já sobe um degrauzinho ali. Então não é conveniente, tá? Tudo aquilo que parece que é controlado por humanos, ao final você vai ver que não são humanos que estão controlando, não. Agora, não tem coisa mais nobre e divina do que crer em si mesmo. Buscar desenvolver o seu pensamento, a sua imaginação. Um menino de 15 anos pegou uma foice num sítio, num mato, longe da civilização, e ele pegou aquela foice e enterrou no barro numa extrema, numa fazenda. E ele imaginou que daquela foice saíam raios e iam transmutando todo o astral, toda a vida dele para melhor. E 90 dias depois que ele fez isso, deu um rolo muito grande, ele foi obrigado a sair daquele local, e ele
foi para outra cidade, dormiu na rua e arrumou um baita do emprego para ganhar muito dinheiro. Tudo isso não demorou, mas essa mudança toda aconteceu. Porque ele imaginou aquilo. A imaginação é poder, o pensamento é poder, a falácia é poder. Quando você se declara, eu me declaro super protegido contra todo tipo de coisa negativa, porque a vossa força, meu querido Criador, está em mim. Isso é uma lei. E as outras pessoas à nossa volta, obrigatoriamente, não tem outro meio senão respeitar. Já descem paredes de vidro à nossa volta, blindado. Mas você tem que ter consciência desse poder. Você não pode entregar o seu poder para outras pessoas. O risco de você ter os seus dons e as suas aptidões naturais saqueadas por pessoas ao confiar em horóscopo, em cartomante, etc., etc., é muito grande. Agora, se você confiar em si mesmo e na sua pesquisa, saindo da zona de conforto, buscando estudo e informação, aí não tem como roubar você. Você só vai aumentar cada vez mais com o seu próprio poder e você não vai dever nada para ninguém. Existem humanos que vão atrás de esotéricos e depois, para se livrar de um monte de gente que entrar no astral na vida deles, dá o que falar, às vezes leva 40, 50 anos para se livrar daquele montante de gente que vem ali para fazer nome em cima do humano. O tempo todo acusando, querendo se fazer um Deus para o humano. E o humano que busca ser um pouco inteligente vai perceber que alguma coisa existe de podre. Que tem algumas maçãs podres ali, preciso fazer uma limpeza. A não ser aquele ser que seja tão medíocre que ame a escravidão. Mas quem ama a liberdade vai confiar em si mesmo. Vai fazer progresso com os seus próprios poderes. Né? E a minha vida toda fiz pesquisa. Eu trabalhei só cuidando de assuntos espirituais. E fiz muitas experiências mesmo. E o melhor de tudo ali é crer na gente mesmo e no Todo-Poderoso. Jesus Cristo, ele é real. Existe também o GPS, guardiões, protetores e simpatizantes. Precisamos ter controle sobre a nossa fala, o nosso pensamento, a nossa imaginação abre portais, inclusive, e é de nossa responsabilidade. Tá? A nossa mente, a nossa imaginação, nosso pensamento, a nossa falácia são responsabilidade nossa. Num determinado momento, alguém vai cobrar isso de nós. E muitas pessoas dirão: eu não sabia, não é minha culpa. Aí o julgador à frente vai dizer: eu concordo, não é sua culpa, mas era sua responsabilidade. Você não manteve a vigilância sobre a sua imaginação, nem sobre a sua falácia e nem sobre os seus pensamentos, mas era obrigação sua, era dever seu manter a guarda, o controle e a vigilância. E agora, infelizmente, é disso também que o humano precisa tomar poder. Uma metodologia muito eficaz que eu sempre proponho para as pessoas, independente também a produção da carta mágica. Até porque ela também está de acordo com algo que Jesus falou, porque a carta mágica eu peço às pessoas que façam no pretérito passado, porque Jesus Cristo disse: tudo aquilo que pedires ao Pai, crendo já teres recebido, receberás. Mas a fé de que já recebeu, de que já aconteceu, precisa haver iminentemente ao pedido. Você pede agora e a segunda oração já precisa ser só de agradecimento e não de petição. E daí você já vai estar ali bem protegida. Né? Vai haver ali muita discórdia, muitos problemas ao final. Né? Porque, como eu estou falando, o problema é a rede Wi-Fi desprotegida.
tá? Existem gente boa, existem espíritos bons, existem muitas pessoas boas, mas de repente você pensa que está lidando com uma força e está lidando com outra. Por isso eu desaconselho consulta a horóscopo, consulta a cartomantes, tá? Porque o cartomante, cada vez que ele abre as cartas, tem muita coisa acontecendo, tem portais se abrindo, está havendo transmutação do astral de muita gente ligada àquela pessoa que está ali com o cartomante. Então, a responsabilidade disso tudo é muito, muito grande. Não é só a sua vida que está mudando quando você consulta um cartomante. Vai uma energia, uma força como consulente ali, que vai atuar na vida dos demais. Aí suponhamos que eu sou uma força que atua atrás de um cartomante, por exemplo. Eu sou uma pessoa invisível, eu comando esse setor. E, claro, eu estou determinando que você que está consultando ali vai ser ajudada. Só porque para ajudar você eu preciso mexer na vida de muita gente à sua volta. E mexer de toda forma. E a responsabilidade disso para quem fica? Certo dia, um moço jovem, moço bem intencionado, inocente, até começou a ir num cartomante, começou a reclamar do patrão. E o patrão teve um acidente terrível ali na iminência e até perdeu o filho dele ali de uma forma muito triste no acidente. O filho foi para UTI. Então não é muita responsabilidade mesmo, é muito sério isso. E eu não estou falando aqui no YouTube coisas que eu li há 1 ano ou 2 anos. Eu estou com... Em junho agora eu faço 50 anos de idade, eu praticamente só cuidei disso a vida toda. Saber o que é verdadeiro e o que não é. Eu não quero benesses e favores, eu quero verdade. É isso que eu busquei a vida toda. Então é muito perigoso consultar pessoas espirituais, nem só os cartomantes, tá? Às vezes também para um padre, para um pastor ajudar uma pessoa, vai ter que mexer ali com energias fortes demais, que vai mexer no astral de todo mundo e depois a conta pode vir para a pessoa ali pagar. Ó. Vem para o pastor, para o padre, para o benzedor, vem para todo mundo. Aí é o caso lá do pastor que largou tudo, foi para putaria, foi para as drogas, foi para a cachaça. Ali está o caso aí de toda coisa ruim que acaba porque é um magnetismo muito pesado. Então, confie em si mesmo. Agora, se você for trabalhar com horóscopo, com o benzedor, com a cartomancia a título de pesquisa, aí é outra história. A pesquisa científica, para você reunir informações, de repente, mais tarde você escreve um livro, você vai ali palestrar sobre aquilo, daí é diferente. Agora, querer realmente levar a vida beneficiado por vertentes espirituais como tais é muito perigoso. A pessoa daqui a pouco começa a perceber que ela está há muito tempo aqui na terceira dimensão, aqui no planeta Terra, e não sai do lugar. E pode ser exatamente por confiar em mecanismos que roubam ela. Seria essa a minha contribuição acerca desse assunto. Aqui embaixo, na descrição deste vídeo, eu tenho um link que leva você para uma página minha, onde todas as minhas playlists estão disponibilizadas em ordem alfabética, o que facilita a sua pesquisa, porque torna a sua busca bem ágil e bem prática. E daí você aumenta o seu saber. Prezado internauta, obrigado pelo seu like. Se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. E bote um sorriso doce no seu rosto. Porque se você chegou ao meu canal é porque vocês são os sonhadores mais amados da Via Láctea.
porque o meu trabalho eu faço sempre com muito, muito amor. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos.